A gente vai falar sobre carne bovina, principalmente, falar dos efeitos que podem existir com a oficialização do veto da União Europeia, né, as exigências que estão sendo feitas, o que o Brasil pode fazer para lidar com esse cenário. É importante também olhar para uma situação, né, que isso acontece a partir de setembro, também por volta desse mês, né, por uma questão do que vem acontecendo com as exportações de carne bovina para a China, é quando vai se atingir a cota também. Mas o Brasil produz muito menos carne bovina nesse ano de 2026. Para falar sobre como esses temas acabam se relacionando, nós vamos conversar ao vivo agora com o Maurício Nogueira, que participa desta edição de Agricultura BR pelo canal do Boi, pelo Agrocanal, pela internet. Maurício, sempre um prazer conversar contigo. E nós tivemos essa confirmação, né, não só para o setor de carne bovina, mas para diversos setores de produção de algum tipo de proteína animal, bastante desagradável. Mas alguns têm apontado que isso não chega a ser uma novidade por conta dessa exigência vindo desde 2024, avisando que vai ter essa exigência. Na sua avaliação, o que ela traz de impacto, né, e como que foi tratado esse cenário, principalmente em relação à carne bovina? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sim, a gente tem essa exigência da União Europeia, ela está sendo apresentada de forma explícita há muito mais tempo até, né? Não é 2024, isso vem de 8 a 10 anos. Se não me engano, eles já estão sinalizando que haveria uma exigência com relação ao uso de antimicrobianos. E evidente, a gente tem aí o erro aqui do Brasil de ter tratado isso como se fosse uma surpresa. Não é uma surpresa, isso vem sendo apontado há muito tempo. Inclusive, o setor está se organizando, vai atrás de substituição aí dos produtos que são usados para atender a União Europeia. Então, o que a gente precisa hoje é de uma organização que permita segregar, falar de onde foi produzido aquele animal, o frigorífico que abateu, né, o que foi usado, e direcionar a carne para a União Europeia. E aí cabe a parte de organização principalmente aí do Ministério, né, de coordenar tudo isso e deixar a questão da comunicação muito clara, muito transparente, Fabiano. Quando a gente usa aditivos de nutrição animal, a gente melhora o desempenho. Então, a gente usa uma quantidade menor de recursos, de alimentos, para obter a mesma quantidade de produto, né? No caso, a carne. Então, quando você substitui, tira esses aditivos, nós vamos ter uma redução do nosso desempenho. Isso vai custar. Então, a hora que a União Europeia faz uma exigência, ela tem que dar a contrapartida de garantia que compra essa carne no preço que ela vai ser produzida e, evidentemente, aí colocando as margens do produtor, da indústria e tudo mais. É fato que já existe hoje produtos que substituem o antimicrobiano, que você pode usar com eficiência equivalente. Só que quando você tira um produto que compete nesse mercado de eficiência do jogo, você também reduz a competição entre as empresas, entre os produtos, e isso, evidentemente, vai ter um impacto no custo de produção. Enfim, Fabiano, o assunto é muito complexo, não é uma novidade, né? O setor tem como responder a tudo isso, a gente tem como fazer, mas precisamos aí acelerar esse processo de mostrar para a comunidade europeia que a gente tem capacidade e, evidentemente, não só comunicar, como mostrar que nós conseguimos segregar e mandar os produtos da forma que eles querem, né? E claro, cobrar deles aí a contrapartida de garantir essa compra. Maurício, tendo em vista que já tem muito tempo que a União Europeia tem comunicado, tem deixado claro que vai ter essa exigência, também entendo que a União Europeia sabe exatamente como o Brasil produz.
Então, quando se diz que aquele lote de carne bovina que é destinado à União Europeia não tem essa característica da utilização do microbiano, eu tenho convicção que eles também sabem. Só que as comprovações, né, por meio de rastreabilidade, outra forma, talvez não estejam atendendo. E nessa história, nós temos, durante esses últimos anos, atuações, né, do Ministério da Agricultura, do governo federal, das instituições que sabiam da exigência e que não atenderam a ela. Agora, muito rapidamente, isso seria possível de acertar, fazer essa segregação, conseguir ter esses processos, né, normatizados e principalmente avaliados e aceitos pela União Europeia? Que é possível, Fabiano. Agora, se vai ser aceito é outra história, né? Então, aí que está a parte aí da diplomacia, da comunicação, da confiança, né? Eu acredito, sim, que a gente tem um peso muito grande nessa questão toda relacionada a pressões que nós sempre sofremos aqui no Brasil. E às vezes, é realmente difícil para o restante do mundo entender a nossa dinâmica de produção. O mundo não sabe qual é o potencial de produção no sistema tropical. O Brasil sabe. Só que mesmo a gente aqui, ao invés de mostrar essas informações lá fora de forma positiva, a gente tem toda uma sorte de gente, organizações tentando trabalhar contra, tentando dizer ou desdizer tudo que a ciência especializada em produção animal já mostrou que é possível, assim como os produtores executaram tudo isso. Então a gente tem falhas de comunicação no processo e isso atrapalha que a gente consiga mostrar ou comprovar que nós estamos produzindo da forma que eles querem. E existem, Fabiano, muitos sistemas de produção hoje já adaptados, produzindo de acordo com o que a União Europeia exige, né? Tanto é que é o que eu estava comentando, nós temos outros produtos, nós temos outros aditivos que não sejam simplesmente os antimicrobianos que a União Europeia está querendo evitar que a gente produza, né? E mesmo dentre os antimicrobianos tem alguns e alguma forma de produzir que vai ser aceito. Então é uma questão protocolar. Agora nós não podemos, mesmo atendendo tudo, garantir que eles aceitem, né? Eu acredito que vão aceitar, né? Então nós temos aí toda uma pressão, inclusive para sinalizar para o produtor europeu que está se fazendo alguma coisa contra a agressividade da carne brasileira, que é extremamente competitiva. Nós somos o país que já passamos aí o maior produtor global de carne bovina, exportamos o dobro do que o segundo do ranking e temos a carne mais barata com capacidade de aumentar a oferta. Então isso assusta todo mundo mesmo e a gente vai ter uma defesa, né, dos setores. Isso vai acontecer nos Estados Unidos, na União Europeia, em outros lugares do mundo todo, a China mesmo, com a questão aí das salvaguardas para proteger o produtor e a indústria chinesa. O maior prejudicado vai ser o cidadão desses países todos, né, de todos esses locais que vão ter carnes mais caras à medida que você tenta proteger um produtor ineficiente. E aqui a gente tem como produzir de forma extremamente competitiva. Maurício, e aí, pegando o que você disse, o Brasil, né, o setor, principalmente de carne bovina, tem parâmetros, tem como protocolar, mostrar essas questões que vão ser substituídas, que podem ser feitas. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é sobre a atuação não da União Europeia, mas também de alguns países que são europeus, como Irlanda, historicamente, como França, talvez numa história mais recente, que sempre tiveram críticas mais duras, mais profundas quanto à importação, no caso deles, de produtos brasileiros, principalmente carne bovina. E esse cenário ocorre logo após começar a entrar em vigor, ainda de uma maneira experimental, vou dizer assim, o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Né? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Essa barreira é de fato uma barreira, vou colocar sanitária, ou é uma barreira com características de barreira comercial? Ô, Fabiano, tem um pouco de tudo, porque eles usam argumentos de ordem técnica e relacionada à saúde, mas a gente sabe que eles estão protegendo os produtores. Agora,
A gente tem que olhar dois pontos aí. Primeiro, é uma exigência do comprador. Então não adianta a gente ficar discutindo o que é. Nós temos que atender. Não é o nosso maior mercado, é a hora que a gente soma toda a comunidade europeia na carne bovina, eles estão lá em terceiro do ranking de exportação, somando todos os países, e em torno aí de 3,5% do que o que a gente exporta, mas mesmo assim, somando todas as carnes, são 2 bilhões de dólares por ano, né, entre carne bovina e frango, porque suíno é muito pouco que a gente exporta para a Europa. Então nós temos que atender. E, evidentemente, nós temos que usar também, Fabiano, todo esse acontecimento para esclarecer a população brasileira que fica perdida. Então, eu convivo com muita gente da área urbana que não conhece, pergunta se existe algum risco para a saúde, se o setor de produção animal está realmente contribuindo para a criação de superbactérias. E isso não é comprovado. Nós temos hoje uma resistência bacteriana ao uso de antibióticos que é causada principalmente pelo uso na saúde humana, automedicação, descarte incorreto. Pode fazer uma enquete entre as pessoas que você conhece que usa antibiótico e sobra alguma parte do vidro, como é descartado aquilo? Tem muita gente que vai simplesmente joga aquilo no lixo ou lava aquilo, joga na pia. Então, esses são os problemas que acabam criando resistência bacteriana. Na nutrição animal, as doses são extremamente corretas e são poucos os produtos usados na nutrição animal, na saúde animal, que se relacionam também com a saúde humana. São muito poucos. E mesmo aqueles que são equivalentes, a gente usa a dose correta, a gente não sai desperdiçando isso. O manejo desses produtos nas fazendas brasileiras é feita com muita tecnologia e com um profissional muito capacitado. Os sistemas que vão usar esses produtos são os mais sofisticados que tem na pecuária. Então não é algo assim feito de forma banalizada. Então, primeiro, atender a exigência do comprador, Fabiano. Eu acho que cliente pede, por mais absurdo que seja, nós temos que atender porque nós temos interesse de vender. Só que nós não podemos importar uma exigência que aqui a gente considera como elitista. Né? O europeu não tem problema de acesso à proteína, só que o asiático, o africano, o sul-americano, todo mundo tem problema ainda de consumo adequado de proteína. Então nós temos que produzir com eficiência. Então, aproveitar toda essa exigência, essa pressão, para esclarecer a nossa população de como é produzida a proteína no Brasil. Acho que é uma oportunidade. Acho que a gente pode aproveitar todo esse imbróglio aí para fazer uma limonada desse limão.